bem, igreja, hoje nós estamos na penúltima mensagem desta série Missão e Adoração. Já ouvimos sobre Filipos, Atenas, hoje vamos voltar um pouco para Tessalônica e Bereia, e no próximo domingo, com a graça de Deus, vamos encerrar com Corinto. E eu queria pedir que você acompanhasse atentamente, com os olhos e com o coração, aquilo que nós vamos ler em Atos capítulo 17, 1 a 15, e eu vou pedir a ajuda do Galvão e a turma da comunicação. Acompanhe. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados, preste atenção nesse tempo, e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, como a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e de outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, detalhe importante, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções
para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Até aí. Quando nós pensamos em missão e adoração, e eu queria, com isso, perguntar ao seu coração, porque eu não sei até onde você tem a compreensão do que significa realmente a missão e a adoração que nós estamos aqui trazendo, pregando nessa série. Mas o que você entende por isso? Eu digo isso porque recentemente uma pessoa veio conversar comigo perguntando sobre os nossos irmãos Arquimedes e Gisele, perguntando como eles estavam, o que estavam fazendo. E assim, naquela conversa, a cada afirmação que eu dava, essa pessoa dizia: ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Eu falava mais uma coisa: mas que bonito isso. Na cabeça dela, tudo aquilo que eles estavam fazendo, vivendo nessa missão para o Paquistão, tudo era bonitinho. E aquilo, chegou um momento em que eu comecei a mostrar para ela que missão e adoração não é tão bonitinho como às vezes a gente pensa. Por quê? Porque é fácil construir, preste atenção nisso, é fácil construir um cenário romântico, um ministério que cresce sem obstáculos, um louvor que emociona, portas que se abrem naturalmente. Mas a realidade no Novo Testamento, quando nós estudamos acerca da missão e da adoração, é completamente outra. E é interessante que o apóstolo Paulo e os seus amigos de viagem são prova disso. A diferença é que Paulo era duro na queda. Na segunda viagem, e eu só separei algumas das principais cidades que você está conhecendo, vendo aí no telão, nós percebemos que por causa do Evangelho, Paulo vivia pregando e sendo duramente perseguido. Não tinha nada de bonitinho ali. Quando nós passamos assim rapidamente por Listra, porque era a segunda vez que Paulo estava visitando aquela cidade. Na primeira, para os irmãos terem uma ideia, a perseguição foi tão forte que o deixaram, nessa perseguição, semi-morto, fora da cidade. Ou melhor, deixado como morto, fora da cidade. E ele então ali, ele se levanta naquela situação, ele volta e continua a missão. Quando nós fomos para Filipos, nós vimos aqui que ele foi açoitado e preso. Não é brincadeira. Foi naquela prisão que teve ali o livramento poderoso de Deus, e uma igreja se iniciou na casa de Lídia, mas tudo veio como perseguição. Quando nós chegamos em Tessalônica e Bereia, que é o nosso assunto hoje, ele foi duramente perseguido por um grupo de judeus, tanto em Tessalônica quanto em Bereia, o mesmo grupo. Em Atenas, vimos domingo passado,
ele foi chamado de tagarela e chegou a ser zombado publicamente. Existem perseguições que são feitas machucando você fisicamente ou machucando você aqui, emocionalmente. Veremos no próximo domingo que em Corinto ele será chamado de impostor e será levado ao tribunal. A grande questão e a diferença no caso de Paulo é que ele tinha essa capacidade de assimilar o golpe. Ele recebia aquele impacto, mas ele não era nocauteado. Foi exatamente nesse cenário de luta e não de conforto que Deus plantou uma igreja em Tessalônica que se tornou um modelo para toda a Macedônia e também para a Acaia, que é uma outra região. Para você ter apenas uma ideia, Tessalônica era a capital da Macedônia. Corinto era a capital da Acaia. Lugares nobres, diferentes. E nesse sentido, nós entramos no cenário histórico dessa passagem que nós lemos e provavelmente, após 3 dias de viagem, passando por Anfípolis e depois por Apolônia, Paulo, Silas e Timóteo chegam a Tessalônica, como já disse, a capital da província da Macedônia. E essa cidade sempre teve grande relevância histórica. E é por isso que Paulo estava ali. Se você percebeu no texto, ele passou por 2 outras cidades antes, e a gente pergunta, por que ele não parou ali também? Ele não parou porque Paulo, ele entrava nesses grandes centros, onde havia não só muita gente, mas gente praticamente de todos os lugares que afluíam para ali, e que eram essas pessoas que poderiam levar o Evangelho para outros lugares. Tessalônica foi onde começou o Império Grego. Filipe, o pai de Alexandre o Grande, ele era da Macedônia, como seu filho também, Alexandre. A cidade recebeu o nome de Tessalônica por conta da irmã de Alexandre o Grande, que se chamava Tessalônica. A cidade era banhada pelo mar Egeu. Havia 2 portos importantíssimos ali, e toda Tessalônica era cortada por aquilo que é conhecido até hoje como a Via Egnácia, uma estrada que, na época da província romana, cortava e ligava o Oriente ao Ocidente. Quando Paulo esteve ali, para vocês terem uma ideia, havia em torno de 200.000 habitantes em Tessalônica. Hoje são quase 2 milhões. Só perde para a capital da Grécia, Atenas. E o que Paulo pregou ali? Vocês acompanharam a leitura. Aliás, Paulo, ele repetia a mesma mensagem das outras cidades. E qual era a mensagem? Ei, agora preste atenção, porque essa deve ser a sua mensagem, o Evangelho. A vida, e quando você pensa em vida, você tem que pensar no sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. É aqui que está o Evangelho. E Paulo pregou isso tanto em Listra, como em Filipos, como em Atenas, Corinto, e estava pregando a mesma mensagem em Tessalônica e em Bereia. E ele começava sempre pela sinagoga. Sinagoga só tinha crente? Não.
A sinagoga judaica era o lugar aonde judeus que estavam aderindo ao judaísmo e gentios que também acompanhavam, gostavam de ir lá. Para fazer o que na sinagoga? Para orar, para ler o Antigo Testamento, para ter comunhão, como nossas igrejas hoje. Só que eles ainda não abraçavam o cristianismo. Mas como havia essa abertura para se falar de Deus, o apóstolo Paulo sempre começava na sinagoga. Menos em Filipos. Em Filipos não tinha sinagoga, por isso que Paulo foi à beira de um rio para poder meditar, e lá ele conheceu Lídia, como nós já vimos aqui anteriormente. Por outro lado, quando Paulo começou a frequentar a sinagoga em Tessalônica e Bereia, nós percebemos a conversão do judaísmo para o cristianismo de alguns judeus, diz o texto, muitos gregos e muitas mulheres de alta posição. Muita gente se achegando. Por outro lado, outros judeus ficaram com inveja, diz o texto, e eles começaram a chamar alguns desocupados, e esses passaram a perseguir Paulo, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Para que levar Paulo para a multidão? Para que Paulo apanhasse, desistisse daquilo. Era sempre assim, irmãos. E qual era o motivo de tanta raiva? O motivo é que, mentindo, eles estavam dizendo que Paulo estava pregando uma rebeldia contra César. Esses, diz o versículo 6, esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo, e agora eles chegaram aqui. O fato surpreendente é que em 3 semanas, escute isso, em 3 semanas a igreja foi plantada em Tessalônica. Quanto tempo nós demoramos para plantar uma igreja? Hoje. Eu gosto muito de ler a história de Tessalônica em Atos, conforme a gente leu aqui, e ler também a carta que Paulo escreve, as duas, aos Tessalonicenses. É muito bom quando você faz a comparação e a ligação. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz no capítulo 1, versículos 4 e 5, sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele, Deus, os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. Esse é o testemunho de Paulo em Tessalonicenses. Em outras palavras, aquilo que foi pregado a vocês chegou aos ouvidos de vocês, e os olhos de vocês viram o poder do Evangelho. No entanto, como o apóstolo Paulo passou a correr risco de morte,
ele foi levado à noite. Lembra? No texto eu falei de noite. Ele foi levado à noite para Bereia, onde muitos judeus, gregos e mulheres de elevada posição também se converteram. Tanto em Tessalônica como em Bereia houve muita conversão. No entanto, os mesmos perseguidores de Paulo em Tessalônica, eles foram até Bereia, por isso que Paulo foi levado dali para Atenas. Vocês estão percebendo a diferença do que estamos falando para você, dessa expectativa romantizada que muitas vezes a gente cria em torno de missão e de adoração? Quando nós olhamos para Tessalônica, Bereia e as cidades dessa segunda viagem missionária, nós aprendemos algumas verdades que eu queria compartilhar com você. E talvez você não tenha ouvido uma pregação com essas verdades ainda. A primeira é que missão é enraizada na Escritura, não em emoção. Paulo, ele não chegou em Tessalônica com um espetáculo. Não. Paulo não chegou em Tessalônica com uma proposta de prosperidade. Ele foi à sinagoga. E ali por 3 sábados, o texto diz que ele discutiu com aqueles que estavam presentes na sinagoga com base nas Escrituras. Diz o versículo 3, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Por isso que eu disse a você, se você quer viver e falar do Evangelho, você não pode se esquecer desse Cristo, que viveu, que morreu e que ressuscitou. E isso precisa ser muito bem explicado. Por isso que essa missão, que é enraizada na Bíblia, nas Escrituras, ela é paciente. É por isso que isso exige estudo, argumentação e exposição das Escrituras. O verbo usado aqui no texto é dialogomai, que significa explicar detalhadamente a respeito, no caso do Evangelho. Mostrava através de Paulo que o Evangelho se comunica com clareza e com convicção. Por isso que nós não podemos, meus irmãos, com todo o respeito, nós não podemos simplesmente dizer, Jesus salva, viu? Nós precisamos ter a consciência de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós sabemos, e isso é uma verdade, mas ele precisa ser falado na sua integralidade.
E às vezes, nós estamos pecando porque não fazemos com tanta clareza e convicção. Não se trata apenas de um apelo sentimental. Não. Não se trata apenas de se falar ao coração, mas de falar à mente. Em segundo lugar, quando nós temos essa verdade cristã, nós precisamos entender que o centro é um Cristo crucificado, não um triunfo. Eu explico. O apóstolo Paulo, ele insistiu num ponto que contraria o gosto religioso da sua época. E o gosto religioso era outro, porque Paulo está dizendo que o Messias que ele estava pregando, ele precisava sofrer. E percebam que essa é uma mensagem fora de moda hoje também. Muito fora de moda, muito antirromântico. E eu diria que a adoração e a missão cristãs, elas giram em torno de um rei, mas de um rei que vence pela cruz, irmãos. A cruz está vazia. Mas Jesus teve que morrer nela. Por isso, que qualquer expectativa de glória fácil ou sucesso imediato é destruída diante do Cristo crucificado. O centro de nossa fé não é um vencedor que impressiona, mas um Salvador que se entrega. Jesus se entregou. Em terceiro lugar, a adoração é lealdade a um rei. E essa lealdade gera conflito. Às vezes eu fico perguntando por quê? Por que que um Cristo crucificado provoca tanto conflito? Por quê? Por que que as pessoas perseguem tanto a igreja? Por que que em certos lugares do mundo, homens e mulheres de Deus que pregam o Evangelho são perseguidos e por vezes até a morte? Por quê? É porque eles declaram que adoram esse rei. E essa declaração é uma declaração de lealdade. E lealdade acaba incomodando os poderes deste mundo. A acusação contra Paulo foi reveladora. Esses homens, diziam aqueles judeus perseguidores, esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo, mas agora eles chegaram aqui. E ainda dizem, e Jason os recebeu em sua casa. O que eles fizeram? Eles estão agindo contra os decretos de César. Mentira.
Eles estão agindo e dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Verdade. Mas eles não estavam, Paulo, Silas, Timóteo, eles não estavam pregando que existia um outro rei. Eles só estavam pregando Cristo e o Cristo crucificado. Portanto, a adoração genuína não é apenas um momento bonito de louvor. A adoração genuína que eu e você devemos carregar em nossa vida, em nosso coração, em nossas palavras, é desse Jesus que é Senhor, e que isso vai colidir com o mundo. Vai! Você vai ser chamado de fanático, vão brigar com você, mas se a sua vida cristã não está provocando uma bagunça, porque é isso que Paulo fazia, aonde ele estava com seus amigos. Os bagunceiros estão chegando aqui. Se a sua vida não provoca uma bagunça santa onde você está, tem algo errado com o seu evangelho. Se tudo tem sido paz e amor, se as pessoas não estão contrariadas com aquilo que você tem falado, tem alguma coisa errada. O lugar de você orar, de você cantar, de você ler a Bíblia, de você ouvir o outro e a Deus, é aqui, irmãos. E aqui dificilmente nós vamos ter conflito e confusão. Aqui, não. Você pode não concordar com algo que eu posso dizer aqui, você vai ou não falar para mim, mas o lugar de provocar conflito, de provocar uma bagunça santa, é lá fora. É lá fora. Em quarto lugar, missão produz transformação real de adoração. A lealdade a esse rei não fica só na declaração. Eu sou leal ao meu Jesus. Isso, na minha vida, precisa provocar mudanças aqui e mudanças lá. A marca da igreja em Tessalônica foi descrita assim por Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ouça, vocês, Paulo dizendo para a igreja, nos receberam e se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Se você quer saber o que é isso, ouça a mensagem de hoje de manhã. Deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. E Paulo ainda diz, Jesus, aquele que nos livra da ira vindoura. Ei, preste atenção. O que eu vou falar é sério demais e pode machucar um pouco o seu coração. Mas se você diz que vive a missão e a adoração, e isso não tem modificado nem a sua vida, nem a vida do outro, eu quero dizer que tem algo errado com a sua mensagem. Por quê, Eduardo? Porque missão e adoração transformam. Essa mensagem transforma. Em quinto lugar, o sofrimento faz parte.
Até aqui, eu tenho mostrado para vocês que a missão e adoração na segunda viagem missionária de Paulo, que nós estamos relembrando aqui, foi debaixo de muito sofrimento. Mas esse sofrimento não é sinal de fracasso. E novamente, Paulo vai lembrar para eles lá em 1 Tessalonicenses 1,6, que eles receberam a palavra em meio a muita tribulação, e que eles se tornaram imitadores das igrejas da Judéia. Eles receberam, se converteram e se tornaram modelos. Essa mudança de vida foi tão forte em Tessalônica que provocou uma perseguição tão grande que o texto diz que Paulo teve de ser tirado da cidade, forçado a sair de noite. Eles invadiram a casa de Jason à procura de Paulo e Silas e, não encontrando, levaram Jason, ou Jason. E aí então disseram: Paulo, ou você sai daqui ou eles vão matar você. Então, Jesus já havia dito que nós haveríamos de sofrer, irmãos. Se você quiser viver o Evangelho da maneira correta, você também vai sofrer. Essa ideia romântica de que missão fiel gera aceitação, ela é bíblica e historicamente falsa. Não é assim. Não é assim. Por outro lado, nós não podemos também dizer que apenas o sofrimento é sinal de fracasso. O sofrimento faz parte da caminhada cristã. É por isso que você sofre. É por isso que tem sofrimento na sua família. É porque de alguma forma você está sendo fiel ao Evangelho. E isso tem provocado de alguma forma sofrimento em você em outras áreas na sua vida. E se nós não entendermos isso, nós vamos desistir. Pare e pense. Será que eu estou sofrendo por causa do Evangelho? E esse aqui é um detalhe importante, porque se o sofrimento não é um sinal de fracasso, ele também não é um sinal só de aprovação. Eu estou sofrendo e por isso isso tudo está sendo aprovado. Não. Nem todo sofrimento é sofrimento por Cristo. O que distingue o sofrimento por causa do Evangelho é a fidelidade à palavra. É quando você coloca no seu coração o desejo de viver para Cristo aonde você está. Fazer e obedecer aquilo que Ele diz, e sabendo que se você viver assim, você pode esperar que o sofrimento vai bater na sua porta. E aqui entra, em sexto lugar, o caráter do missionário importa tanto quanto a mensagem. Caráter. Em meio a esse cenário de conflito e sofrimento, há algo que sustenta a missão. E aqui, sem dúvida alguma, é o caráter do mensageiro. E é interessante que Paulo vai falar sobre isso em 1 Tessalonicenses.
quando ele diz que o seu comportamento, ele não veio por conta de bajulação. Ele não precisou ser bajulado para fazer o que ele fez. Ele também diz que não há nenhum pretexto de ganância, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 4 e 5. Afinal, continua ele trabalhou com as próprias mãos, noite e dia, quem sabe fazendo tendas para não ser pesado para ninguém. O apóstolo Paulo não era um missionário como os missionários modernos, que quando vão para uma região trabalhar, geralmente, nem todos, mas geralmente existe uma base por trás, dando um suporte financeiro de vida para eles. Paulo não tinha isso. É bem provável que quando Paulo chegou em Tessalônica, ele montou a sua empresa de fabricação de tendas no mercado, para que aquilo pudesse ajudá-lo a permanecer na cidade por aquele tempo, 3 semanas ou mais. Ou mais. Ele disse: eu não quis ser pesado para ninguém. Por isso que a missão autêntica, ela exige integridade, trabalho árduo e ternura. A mensagem e mensageiros e mensageiro caminham juntas. E aqui eu já quero partir para a nossa reflexão e prática. Eu caminhei até aqui falando tudo isso para mostrar para você algumas coisas que são muito sérias para a nossa vida. Eu comecei mostrando para vocês as principais cidades da segunda viagem missionária: Listra, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. A pergunta que eu faço para você agora, hoje, é: qual é o nosso investimento? É o mesmo apóstolo Paulo que lá em Romanos capítulo 10, ele vai dizer uma palavra que muitos têm até de cor. Como, pois, diz ele, versículo 14 do capítulo 10 de Romanos, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meus queridos, isso fala tanto do chamado quanto da missão e da adoração. Preste atenção. Você que gosta de se ver como membro da igreja. E eu estou falando agora para os membros da igreja. Ser um membro, ser um discípulo de Jesus, é envolver-se numa causa que envolve o testemunho de Cristo para os de perto e para os de longe. Eu estou dizendo que a nossa vida
ela deve ser vivida para aqueles que estão perto de nós, como também todo investimento para aqueles que estão longe de nós. Tanto é que o Senhor Jesus, Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E esse investimento, seja em Listra, seja em Filipos, seja em Tessalônica, Bereia, Atenas ou Corinto, esse investimento começa quando eu consagro a minha vida, os dons que Deus me dá, quando eu consagro meu preparo e capacitação, quando eu entrego a minha contribuição financeira. Um dia desses, uma outra pessoa me perguntou, dizendo: Eduardo, a contribuição que eu dou à igreja, ela é um investimento também em missões? Eu respondi para ela: sim. Parte do que você contribui na igreja é dedicado a missões. Ele falou: puxa vida, isso me traz alívio. Porque às vezes eu penso que eu tenho que dar também para missões separado. E eu falei: precisa também, se puder. Mas a partir do momento que você contribui fielmente na sua igreja, tenha por certo de que parte daquilo está indo para missões. Irmãos, eu não estou aqui falando apenas de investimento financeiro. O investimento financeiro, ele é muito importante. Mas estou falando de investimento de vida, daquilo que Deus deu para mim e para você, da transformação que aconteceu no nosso coração e que não pode ficar amarrado em mim, ela tem que ir para outro. Qual é o nosso investimento hoje? Pense na sua família. Pense nos seus amigos. Pense naqueles que diariamente estão perto de você, quanto àqueles que, ao ler alguma coisa sobre, estão longe de você. Às vezes, eles estão muito perto. Às vezes, muito longe. Qual é o nosso investimento hoje? Em segundo lugar, Listra, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, onde será o nosso envolvimento hoje? Isso está muito ligado à primeira reflexão. Porque se o investimento que falamos anteriormente fala de recursos de vida consagrados, o envolvimento fala de presença e testemunho no dia a dia. Eu explico. Com raríssimas exceções, as pessoas, elas só vão à igreja se forem atraídas pela vida de alguém. Vou repetir. Aquela pessoa que não está nesse contexto aqui, ela só vai ser atraída pela sua vida, pela vida de algum discípulo ou discípula de Jesus. Ou você crê que algum descrente acorda num domingo
com a vontade de ir para a igreja. É possível? Pode acontecer. Mas na maioria das vezes, não é isso que acontece. E nós precisamos tomar muito cuidado como igreja, porque por vezes nós gastamos muito mais, com propagandas do que no preparo de pessoas para fazerem diferença onde elas estão diariamente. E onde as pessoas estão? Elas estão nos condomínios, elas estão nas escolas, nos trabalhos, é lá que elas estão. E nós temos ouvido daqui, deste púlpito, exatamente esse tipo de desafio. Por quê? Porque nós entendemos que a porta de entrada de uma igreja, geralmente é o culto, geralmente. Mas a porta de entrada para a igreja, de verdade, deve ser as pessoas na cidade. É a igreja dispersa. É a igreja dispersa em Listra. É a igreja dispersa em Filipos. É a igreja dispersa na Vila Mariana. É a igreja dispersa na Aclimação. É a igreja dispersa através de onde você está. Por isso que nós temos ouvido daqui: escolha alguém do seu convívio que ainda não conhece a Cristo e ore por ela diariamente. Ore, e no momento certo. Essa semana eu entrei no elevador com a minha filha Tati e entrou uma vizinha no elevador, uma pessoa que sempre cumprimenta a gente, nós a ela. E eu olhei para o filhinho dela, deve ter os seus 6 anos de idade, e disse assim: "E aí, garotão, como é seu nome?" E ele olhou para mim e falou: "Mateus." Eu falei: "Lindo nome." Mateus é um nome importante, você sabe? E a mãe, então, com um sorriso enorme: foi escolhido com muito cuidado. Começou. Era isso que eu queria. Uma maneira de poder entrar nessa família, de poder falar quem é Jesus para ela. Aliás, pelo testemunho que ela dá de vida, até parece que ela já é. Parece. Percebe? Deus quer nos usar como somos, onde estamos. Por isso que eu falo sobre o nosso envolvimento. Envolvimento. Vamos dedicar essa semana a isso? Vamos? Eduardo, por favor, chega o meu grupo pequeno que sempre fala essas coisas, agora é daqui do púlpito. Vamos dedicar essa semana para falar do Evangelho para alguém. E finalmente, Listra, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Onde será a nossa próxima igreja? Eu tenho que olhar para a nossa igreja. Luder Whitlock, no seu livro que eu estava lendo, inclusive esta semana, Para que Sejamos Um, eu até marquei aqui para eu não esquecer, na página 168, ele escreve uma coisa interessante. Veja bem, ele diz: Tim Keller estabeleceu
um excelente modelo através da Igreja Presbiteriana do Redentor, a igreja que ele plantou. Ele plantou mais de 100 igrejas na área metropolitana de Nova York, das quais 15 são presbiterianas. Como assim, Eduardo? Ele era presbiteriano? Sim, era. Plantou 100. Das quais 15 são presbiterianas. E as outras? Sei lá. Em 2013, lá em Campinas, nossa igreja queria entrar num bairro e nós não conseguíamos. Não conseguimos. Bairro difícil para nós. E tentamos, e um dia nós fomos visitar aquele lugar e orar. E quando nós estávamos orando, nós demos com uma pequena igreja que estava sendo plantada da Assembleia de Deus. Escuta essa. Eu e os 2 presbíteros responsáveis por alguns plantadores fomos visitar essa igreja, Petrilli. E quando chegamos lá, um obreiro, trabalhando, sozinho. E nós fomos conversar com ele e perguntamos: meu irmão, como que tem sido aqui o trabalho? Ele falou: difícil, mas Deus tem abençoado. Difícil por quê? Porque nós precisamos de condições melhores para trabalhar aqui, não temos. E a sua igreja, mãe, não tem condições também. Menos de um mês depois, a nossa igreja presbiteriana estava dando todo o suporte para esses irmãos da Assembleia de Deus. E lá, hoje, tem uma igreja Assembleia de Deus poderosa. A nossa igreja começou a entrar agora, no mesmo lugar. Por quê? Porque lá está florescendo o Evangelho. E não floresceu com a nossa marca, mas com a Assembleia de Deus na qual nós ajudamos. Nossa igreja, olhando agora para nós, ela é conhecida por seu envolvimento missionário. A gente olha com muito carinho para, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Ipiranga, a Igreja de Moema, que são igrejas já consolidadas, a Igreja do Tabuão. Irmãos, vocês precisam visitar a nossa igreja em Tabuão, entre outras que eu poderia estar citando aqui. Mas a pergunta é: qual será a próxima? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a igreja de Tessalônica, ela foi plantada em 3 semanas. E eu sei, o que eu vou dizer para você, eu já passei na pele de ter uma igreja abarrotada de gente, e de repente nós chegarmos e dizemos assim: nós vamos sair um grupo daqui para começar uma outra igreja lá no Cambuí, lá não sei aonde, e assim nós fizemos, irmãos. Por quê? Porque o Evangelho, ele tem que se espalhar na cidade. E isso é que faz a gente olhar para a nossa igreja, para as condições que Deus nos dá, e sonhar e dizer: onde será a próxima? Talvez a pergunta melhor não seja nem quanto tempo precisamos, mas onde está a nossa obediência hoje?